Você conhece a história da queda de Adão e Eva, mas o que você nunca ouviu é o que aconteceu depois da expulsão. Não está na Bíblia, mas está gravado em manuscritos antigos, escondidos por séculos, textos apócrifos, proibidos, esquecidos pela religião, mas preservados por buscadores. Neles, Eva não é apenas a pecadora, ela é a alma arrependida que clama por luz. Adão não é só o culpado, ele é o primeiro homem a lutar contra a culpa e tentar reencontrar Deus, mesmo em meio à dor da matéria. Esses escritos contam o que aconteceu nas primeiras noites fora do Éden, como o medo entrou no corpo, como Satanás tentou destruí-los disfarçado de anjo de luz, e como, mesmo em meio à dor, uma centelha de lembrança permaneceu viva. Porque talvez essa história não fale apenas de dois humanos ancestrais. Talvez ela fale de você, de quando você caiu, de quando se afastou da presença, e de como, mesmo assim, a sua alma nunca esqueceu o caminho de volta. Este é o mapa que você nunca estudou. Os livros apócrifos de Adão e Eva não são fábulas, são manuais simbólicos de quem tenta voltar para casa. E talvez agora seja a sua vez de lembrar. A queda não foi um castigo, foi um parto da consciência. Adão e Eva não foram expulsos por um Deus irado, foram retirados do ventre da unidade para despertarem na dualidade. Foram arrancados do útero cósmico para aprenderem a andar, mesmo sem luz. A serpente? Ela sussurra até hoje, não em árvores, mas nos pensamentos. Ela oferece o mesmo fruto, a ilusão de que saber é o mesmo que ser. Comeram e então viram. Não como se vê com os olhos, mas como se perde a inocência ao perceber que está nu diante do mundo. A nudez de Adão e Eva é a nossa nudez. É o momento em que você percebe que existe um eu, separado do todo. Você não nasceu caído, mas todos nós carregamos essa memória, o momento em que algo em nós se separou, e a dor dessa separação ainda ecoa em nossos corpos. A queda é o início do mito da humanidade, mas também é o início da jornada de retorno. E enquanto houver em você um fragmento de lembrança, o Éden ainda pulsa. Eva não chorou por medo, chorou porque lembrou. Lembrou do som das águas que respondiam ao seu silêncio, da luz que não feria os olhos, do sopro de Deus que não exigia esforço para ser sentido. O Éden não era um lugar, era um estado, e ao despertar na matéria, com o peso do tempo e a dor da separação, algo nela gritou: isso não é tudo. Eva é o arquétipo da alma que desperta após a queda, não como vítima, mas como testemunha da ausência. A primeira lágrima que escorreu de seu rosto não foi de culpa, foi de saudade, uma saudade inexplicável, que talvez você já tenha sentido. Aquele momento em que você está em silêncio e, de repente, algo pulsa dentro de você como um chamado esquecido. Essa é Eva em você. É o seu lado sensível que reconhece que existe mais do que aquilo que o mundo oferece. É o feminino profundo que lembra da origem e deseja voltar. E por isso chora, não por ter errado, mas por ter perdido o contato com o que era inteiro. Eva representa a primeira oração verdadeira. Não uma súplica por perdão, mas um clamor por reconexão. Uma lágrima viva, uma memória que se nega a apagar. E é por isso que a queda não termina com o erro. Ela começa com a lembrança. Satanás não veio com chifres, ele veio com brilho. Nos textos apócrifos, ele aparece diante de Eva com aparência de luz, dizendo palavras suaves, oferecendo atalhos, prometendo consolo, e ela acreditou, não porque era fraca, mas porque ele parecia verdade.
É assim que o engano se infiltra, não pelo medo, mas pela familiaridade. O falso não vence o verdadeiro pela força, mas pela imitação. E o símbolo é claro. O inimigo mais perigoso da alma não é a escuridão, mas a luz que perdeu a verdade. Quantas vezes você já ouviu vozes internas dizendo: "Não precisa tanto, é melhor desistir agora, você não vai conseguir"? Quantas vezes essas vozes pareceram cuidadosas, racionais, quase protetoras? O mesmo brilho que encantou Eva é o que brilha em pensamentos sabotadores que se vestem de prudência. O mesmo sussurro que disse, coma e será como Deus, agora diz, fique onde está, é mais seguro. E a alma cansada da jornada às vezes aceita. O falso anjo não quer te destruir com ódio, ele quer te seduzir com conforto, ele não quer sua ruína, quer sua estagnação, porque estagnar é morrer devagar. Eva enfrentou essa presença muitas vezes após a queda, e cada vez que reconheceu o engano, um fio de verdade se reacendeu dentro dela. O processo de volta não é linear. Há desvios, tropeços, distrações mascaradas de luz. Mas aquele que aprende a discernir a vibração por trás da promessa, começa a se libertar. O falso anjo sempre aparece antes de cada avanço, porque é assim que se testa o próximo nível da alma. Eles se deitaram nas águas por 40 dias, não para agradar a Deus, mas porque sentiam que algo em si precisava ser dissolvido. O tempo da queda estava marcado no corpo, e a água era o único espelho onde ainda haviam resquícios do Éden. Nos livros apócrifos, Adão entra no Jordão, Eva se lança no Tigre, e ali, sem alimento, sem voz, apenas com o silêncio do arrependimento, começam o primeiro rito de purificação da humanidade. Mas não se trata de limpeza física, trata-se de memória. A alma não se purifica para ser aceita, ela se purifica para se lembrar, porque cada erro carrega consigo uma distorção, e a repetição da dor, como um eco, mascara a origem luminosa. O jejum de Eva não é uma penitência, é um gesto de esvaziamento. Adão não busca perdão, ele busca o que foi perdido. As águas recebem os dois, e ali, entre correntezas e lágrimas, eles não lavam a culpa, lavam o esquecimento, e quando saem, não estão prontos, mas estão menos confusos, porque a purificação não resolve tudo, mas alinha o passo. O Jordão e o Tigre não são apenas rios do passado, são símbolos do que todo buscador atravessa quando decide encarar sua própria densidade. A dor não é evitada, ela é transmutada. A queda não é negada, ela é redimida. E essa é a verdadeira iniciação: entrar em si mesmo, mergulhar na sombra e emergir com o coração molhado de presença. Não foi Caim, nem Abel, foi Sete, o filho que veio depois da dor, depois da culpa, depois do sangue derramado. Os textos apócrifos dizem que ele nasceu com os olhos voltados para o céu, como se algo em seu espírito já soubesse de onde veio. Ele não é apenas um terceiro filho, ele é um marco, um divisor de eras, o fim da queda cega e o início da consciência que observa. Em Sete, o humano decide lembrar, e Adão reconhece isso. Por isso, lhe transmite segredos, palavras que não foram ditas em voz alta, mas gravadas no sopro. Sete é o guardião da linhagem da luz, aquele que carrega dentro de si o mapa sutil da origem. Ele é símbolo da parte de nós que, mesmo em meio ao mundo corrompido, ainda carrega pureza suficiente para sonhar com o retorno. Enquanto Caim constrói cidades e Abel oferece sacrifícios, Sete escuta. Ele é o ouvido da alma, e é por isso que dele virão Enoque, Noé, e a linhagem dos que ousaram andar com Deus. Dentro de você
também existe um Sete, uma parte que nasceu depois da dor, mas não foi moldada por ela, uma parte que não quer lutar nem agradar, mas apenas guardar o que é sagrado. O nascimento de Sete marca a volta do verbo sutil, da memória viva, do caminho interior, porque há quedas que marcam e há nascimentos que redimem. Eles foram expulsos do jardim, mas não da memória. Após a queda, os textos apócrifos dizem que Adão e Eva habitaram uma caverna, chamada Caverna dos Tesouros. Ali, longe da luz visível, começaram a guardar o que restava daquilo que era eterno: ossos sagrados, pedras de luz, relíquias do Éden. Mas esses tesouros não são físicos. Eles são símbolos daquilo que a alma carrega, mesmo depois de cair. Toda dor profunda esconde um segredo. Todo exílio abriga um código. A caverna é o lugar dentro de nós onde o invisível se esconde. E por isso ela é escura. Não por castigo, mas porque exige olhos internos. É na caverna que o iniciado se confronta com o que foi negado. É ali que o tempo para, que a memória volta, que o silêncio ganha nome. A caverna dos tesouros é a mente profunda, onde as experiências, os dons e as promessas foram enterrados. E só quem desce até lá com coragem, sem distrações, pode reencontrar o ouro perdido. Adão não esqueceu o Éden. Ele o guardou. Eva não apagou a luz. Ela a ocultou em símbolos. E Sete aprendeu a escutar os ecos. A verdadeira sabedoria não nasce do que se vê, mas do que se lembra. E a caverna ainda está dentro de você. Antes de morrer, Adão chamou Sete e seus filhos. E com os olhos cansados e o corpo marcado pelo tempo, ele não pediu poder, nem glória, nem vingança. Pediu memória. No testamento de Adão, ele diz: Ouvi, ó meus filhos, enquanto ainda vos posso instruir. Pois eu vi, com os meus próprios olhos, o esplendor do Senhor, e agora só me resta a lembrança. Adão não fala como um rei caído. Fala como um peregrino que caminhou por dentro da dor e descobriu, lá no fundo da terra, um fio intacto de luz. Ele sabe que o tempo está terminando, mas também sabe que nem tudo morre com o corpo, porque o que foi tocado pela presença nunca se desfaz por completo. Então ele transmite, mas não entrega posses. Entrega um símbolo, o óleo da vida. Toma isto e guarda como teu legado, ele diz a Sete, o óleo oculto do Éden. Um dia ele voltará. Os anjos, no entanto, recusam o pedido de levá-lo até o Éden para buscá-lo e dizem: ainda não é tempo. Esse óleo será derramado no fim dos tempos, sobre aquele que renascer do alto. O óleo da vida não é uma substância externa, é uma metáfora sagrada, presente em todas as tradições. É a energia vital original, a seiva interna que anima, aquece e cria. Os alquimistas o chamaram de Azoth. Os hindus o viram como Kundalini. Jung o entendeu como libido transfigurada. Os místicos cristãos como Cristo interno. Ele é a centelha que, quando derramada inconscientemente, gera desejo, exaustão e queda. Mas quando conservada, purificada e elevada, se torna fogo ascendente, iluminação, verbo vivo. O corpo guarda esse óleo na base da árvore da vida, a coluna vertebral, e o caminho de retorno ao Éden só se abre para quem faz essa energia subir, não para fora, mas para o alto. Adão não pôde recebê-lo antes de morrer, porque ainda não havia completado essa transmutação, mas ele o reconheceu. Ele o nomeou e o selou como legado.
O verdadeiro testamento de Adão não foi deixado nos ossos, mas no símbolo. Há um fogo em nós que precisa ser aceso. Há uma seiva que não deve ser desperdiçada. E há uma memória que, quando desperta, guia essa energia para a luz. Adão não pediu um túmulo, pediu que seus ossos fossem guardados na caverna dos tesouros, porque ele sabia que o corpo voltaria ao pó, mas a promessa seguiria viva. Lembrai-vos de mim, filhos da luz, ele disse, quando o tempo chegar, pois vos deixo não o jardim, mas a chave. A morte, então, não é fim, é aliança. Aquele que morre consciente entrega ao tempo o que é dele, mas confia ao Espírito o que é eterno, porque o óleo sobe em quem escuta e o templo se reacende naquele que lembra. A queda não destruiu o Éden, apenas o velou. Ele não foi apagado, foi escondido, dentro da própria alma. Nos apócrifos, o fim da vida de Adão não é um fechamento, é um chamado, porque enquanto seus ossos são guardados na caverna dos tesouros, a voz do Espírito sussurra a Sete. No tempo certo, este óleo descerá, e aquele que o receber saberá o caminho. O óleo da vida, a energia vital, não está fora. Ele pulsa no silêncio, à espera de ser recordado, domado, elevado. A dor não foi punição, foi instrução. A separação não foi castigo, foi processo. A nudez de Adão não é humilhação, é revelação. Tudo isso já havia sido escrito antes do tempo, como um mapa invertido da jornada. Primeiro a queda, depois a lembrança, e por fim, o retorno. O que parecia maldição era só a desconexão de quem esqueceu quem é. O que parecia abandono era o convite para reacender a centelha com esforço próprio, porque a redenção não viria de fora. Ela precisava ser construída desde dentro. Como diz o Apocalipse de Moisés, aquele que ouvir estas palavras e nelas pensar dia e noite, não morrerá, pois carregará em si a imagem do dia que antecede o tempo. Esse dia que antecede o tempo é a memória do Éden, o estado anterior à culpa, a pureza anterior à dualidade, a presença anterior ao medo. E ela ainda vive em você. A história de Adão e Eva não terminou na expulsão. Ela se cumpre sempre que alguém escolhe lembrar. Sempre que alguém eleva o óleo da vida em vez de desperdiçá-lo. Sempre que alguém transforma a queda em caminho. Porque o paraíso não se fecha para sempre. Ele se fecha até que alguém volte por dentro. A alma que desce para aprender a subir. O corpo que sofre para descobrir a luz oculta. O espírito que adormece para um dia acordar. Agora você conhece a jornada. E só resta uma pergunta. Você está pronto para voltar? Se você chegou até aqui, é porque algo em você também estava pronto para lembrar. Gratidão profunda por sua escuta, sua presença e sua coragem. Você não apenas ouviu uma história, você percorreu um caminho antigo, dentro de si. Que essa jornada reverbere em silêncio nas suas próximas escolhas. E que quando tudo parecer escuro, você se lembre, o Éden não está perdido. Apenas esquecido. Agradecemos por estar conosco até aqui. Agora respire fundo e ouça o que vem depois da última palavra. Dizem que no limiar entre o tempo e o silêncio havia um templo esculpido na pedra mais antiga do mundo. Ele não tinha portas, nem janelas, apenas um corredor em espiral que descia, até que a luz cessava completamente. Nenhuma tocha, nenhuma chama, apenas escuridão. Ali vivia um guardião, não tinha rosto, tinha olhos que brilhavam como brasa contida. A cada 100 anos, um viajante chegava, não porque sabia o caminho, mas porque sentia um chamado, vago, mudo, inadiável. Ao chegar diante do guardião, o viajante não fazia perguntas,
Apenas entregava algo, às vezes uma lágrima, às vezes um nome, às vezes um silêncio profundo demais para ser traduzido, e o guardião então oferecia uma lâmpada, mas ela vinha apagada. E a luz? Perguntavam. Você já a tem, ele respondia. O que falta é subir com ela. Então o viajante voltava pela mesma espiral de onde viera, mas agora cada degrau exigia presença, cada passo era um voto, cada respiração uma oferenda, porque a lâmpada só se acendia quando o fogo interior era reaceso. Dizem que poucos conseguiram, mas os que voltaram com a lâmpada acesa não precisaram mais de caminhos, eles se tornaram caminhos. E o guardião continua lá, esperando aquele que, em vez de respostas, traga um sopro de lembrança.